Bom dia, uma excelente semana para todos vocês. Este vídeo pertence à série Barbaridades da Torá, em que a gente está explicando que várias das coisas que os cristãos, né, ou então as pessoas do Ocidente em geral, pensam sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá, a lei mosaica, são, na verdade, distorções cristãs e não a realidade da Torá. A verdade, por menos que as pessoas saibam disso, né, é que no cristianismo não se tem um entendimento profundo da Torá, né? Se você perguntar a um cristão quais eram as penas de morte da Torá, ele não sabe, o judeu sabe, né? Se você perguntar a um cristão o que acontecia com o Metzorá, que é traduzido erroneamente como leproso, ele não sabe dizer, o judeu sabe. O judeu sabe quantas letras tem na Torá. O judeu sabe qual é a palavra do meio da Torá. Está na Parashá Shemini da semana passada, né? O judeu sabe a quantidade de palavras. O judeu estuda a Torá. Sabe qual é o método usado no judaísmo para estudar a Torá? Em primeiro lugar, a Torá é repetida todos os anos, né? Lê-se a Torá neste ano, no próximo começa-se de novo, não é isso? É assim que se estuda a Torá. E outra coisa, diariamente a Torá é estudada pelos judeus usando o método chamado Shenai Mikra V'Echad Targum, ou seja, duas vezes o texto em hebraico e uma tradução, né? Quer dizer, lê-se o texto em hebraico, repete-se o mesmo e lê-se o mesmo versículo na tradução. Assim, para todos os textos bíblicos estudados pelo mundo judaico ortodoxo, né? Eu acho engraçado que no mundo cristão as pessoas acham que os judeus são cegos, burros, jumentos que não conhecem de Bíblia, né? Quem é o burro e jumento que não conhece de Bíblia? Desculpe, eu nem queria, eu nem queria chegar a esse ponto, mas às vezes a emoção da gente leva a certas coisas, né? Como eu vi um dia uma uma publicação na internet dizendo: Veja que barbaridade! Os judeus voltaram com sacrifícios animais! Olha aí! Aí colocaram uma foto. A notícia, veja bem, não confia em sites gospel. Todos os sites gospel que eu vejo notícias no Facebook são notícias falsas. Tem notícias falsas, mentirosas, tá certo? Em primeiro lugar, a notícia era de um ano anterior, não era atual, tá certo? Em segundo lugar, não era uma oferenda válida. O que aconteceu foi que o Instituto do Templo, Mechon HaMikdash, fez uma encenação de sacrifício da Páscoa, tá certo? Uma encenação que não foi válida, tá bom? Apenas para a questão de treinamento, de tirar foto, de as pessoas verem e assim por diante. Existe uma instituição que faz militância pelo terceiro templo em Jerusalém, tá certo? E as pessoas desesperadas nos comentários, esse povo cego não viu ainda o verdadeiro sacrifício de Yeshua, do Cordeiro. Quem é ignorante? Quem é que está sendo ignorante? Quem é que não sabe da Torá? Quem é que não estuda a Torá? E quem é que repete a Torá todos os dias? Quem é que, se você perguntar alguma coisa da Torá, sabe responder e o outro não sabe? É o judeu ou é o cristão? Né? Eu vou deixar a pergunta. Mas é incrível a, a, a arrogância das pessoas, não é isso? A facilidade que as pessoas têm em apontar o dedo para as outras sem nem saber. Ontem nós tivemos a Parashat Metzorah, Tazria Metzorah, na verdade. O que é Parashá? São trechos da Torá que os judeus estudam toda semana, tá certo? Na Parashá de ontem, no texto da Torá que foi estudado ontem, ou que foi lido nas sinagogas ontem, a gente lia sobre o leproso. O mal traduzido como leproso, na verdade, não era leproso. O Metzorá, em hebraico. As pessoas acham várias coisas erradas sobre isso. Acham que era hanseníase e não era hanseníase. A tzarat, a doença não era hanseníase. Não era contagiosa. Não era doença de pele, de você ser leproso. Não era. Inclusive, você poderia ter o corpo totalmente branco, entendeu? Totalmente leproso e você não era impuro. Tá na Torá. Só que o que acontece? Pessoas não leem e saem falando. Outra coisa, quando a pessoa era leproso, errado, não era leproso. Quando a pessoa era leproso,
ele ia para uma cadeia, era separado da sociedade. Mas que barbaridade! Qualquer pessoa que tocasse nela estaria cometendo pecado. Tudo errado. A doença não era lepra, não era hanseníase, não era contagiosa. A segregação, a reclusão de que a Torá fala, durava 7 dias para que o sacerdote verificasse se a lepra, se a ferida aumentava. Não tinha a ver com segregação, não sei o quê, não é? Não, mas e o leproso não podia entrar no acampamento e as pessoas não podiam tocar nele? Entrar no acampamento seria entrar nas coisas do templo, nas dependências do templo, tá certo? E entrar no acampamento de Israel seria não se casar com israelitas, não ter relações sexuais com mulheres israelitas. Isso era entrar no acampamento, não é? Você tocar no Metzorá, na pessoa que tinha tzarat, não era pecado. Você ficaria impuro, ou melhor dizendo, tamê, não é impuro. A palavra também é mal traduzida, tá certo? E você ser tamê não significava que você estava cometendo nenhum tipo de pecado. O tamê apenas não poderia entrar no templo e não poderia comer coisas sagradas do templo. Apenas isso, não era pecado estar impuro. Mais uma vez eu pergunto, quem é que sabe de Torá, quem é que não sabe? Será que o povo judeu não sabe de Torá e o seu pastor, que fala, os judeus, será que ele sabe e o povo judeu não sabe? Né? Fica aí a pergunta no ar. Gente, vou falar agora sobre os sacrifícios. É verdade que os sacrifícios de animais, né, que as pessoas dizem, o sacrifício é aquela barbaridade. Queria até deixar uma mensagem. Deixa de fazer histeria, porque você acredita que quem deu essas leis foi Deus. O mesmo Deus que você adora, né? Então, por que você fica fazendo essa barbaridade, essa histeria, se quem deu essas leis foi o seu Deus, né? Que sentido faz isso, não é isso? Mas vamos lá. O Novo Testamento diz em vários textos que sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22, tá certo? Existem vários textos que dizem que Jesus morreu na cruz para perdão de pecados humanos. Mateus 26, 28, Romanos 3, 25 e também Romanos 5, do 8 ao 9, 2 Coríntios 5, 14, Gálatas 3 e 13, 2 Pedro 2, 24, etc, etc, etc. Tá certo? Essa é uma das crenças principais do cristianismo. Jesus, inocente, morreu pelos pecados das pessoas. Tá bom? E acabou com os sacrifícios da Torá. Tá certo? Só que veja o seguinte: no Tanar, no Antigo Testamento, nós encontramos a palavra expiação, que o cristão acha que se o judeu não oferecer sacrifício, ele está todo errado, está condenado, não tem expiação, está incompleto. Né? Ele diz até assim, como é que vocês estão passando sem sacrifício, sem perdão de pecado? Muito inocente. Meu filho, eu tenho um sacrifício, Yeshua. Você não tem nada. Olhe, alguns anos antes da destruição do templo, os cordeiros do Yom Kippur que tinham uma fita vermelha não ficava mais branca. Yeshua! Né? Será que é verdade que, de acordo com a Torá, se o judeu não tivesse sacrifício, ele estava em pecado e danação eterna? Será que isso é verdade? Vamos analisar esse assunto, tá certo? Veja o seguinte, a palavra expiação, é isso, aparece no Antigo Testamento associada explicitamente a vários meios que não envolvem derramamento de sangue. Eu quero que você leia, porque nós já estamos em 10 minutos de vídeo. Ofertas vegetais, Levítico 5, do 11 ao 13. Veja com seus próprios olhos. Oferta de farinha perdoando pecado, ou expiando pecados. Né? Não era só sangue? Não é isso? Leia aí. Incenso, em Números 16, do 46 ao 48. Dinheiro, em Êxodo 30 e 16. Tá certo? Precisei dar uma paradinha aí na gravação, mas continuando. O Yom Kippur é dito como um dia que vai expiar os pecados das pessoas em Levítico 16 e 30, tá certo? Um dia do ano para expiar os pecados das pessoas e principalmente a oração
e a confissão do pecado. Está lá em 1 Reis 8, do 46 ao 50, Oséias 14, do 1 ao 2. Não é isso? Mais do que isso, lemos sobre nossos profetas o tempo todo criticando severamente a fixação das pessoas em oferecerem sacrifícios, né? Vários profetas afirmaram que o que Deus quer não são sacrifícios e outros ritos religiosos feitos superficialmente, e sim comportamento reto neste mundo. Por exemplo, o versículo que é o meu tema, né? Miqueias 6, do 7 ao 8. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Ora, na cabeça do cristão, era isso que Deus queria. Matar, cortar o pescoço de sacrifício, porque Deus quer sangue, não é? Para os cristãos, Deus precisa desse sangue. Deus precisava desse sacrifício. Mas é verdade que Deus precisava? Olha aí. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Né? Outro texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai vossos holocaustos e vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. É claro que ele ordenou, mas ele está dando uma bronca no povo, porque o povo acha que é isso importante, né? O povo estava oferecendo sacrifício, mas não tinha o coração. Então, o que Deus quer é o sangue? Deus precisa de sangue para redimir pecados? Ou Deus quer o coração? Vocês nunca leram os profetas, né? Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7, do 21 ao 23. Leia também Isaías 1, do 11 ao 16, Salmo 51, do 15 ao 17, Deuteronômio 12, do 30 ao 32, tá certo? Então, gente, o ideal nunca foi o sacrifício. As pessoas acham que sem sangue não há remissão de pecado. Falso, totalmente falso. O ideal nunca foi o sacrifício nem o ritual religioso. O ideal é o arrependimento sincero, a volta ao caminho verdadeiro, né? É importante lembrar o seguinte: existe uma prática na Bíblia, em Números, capítulo 5, versículos do 6 ao 7, que é o chamado vidui. Vidui é confissão, tá certo? A pessoa que cometeu um pecado deve confessar a Deus verbalmente o que ele fez, da melhor forma que puder, tá bom? De acordo com os sábios judeus, a pessoa que oferece sacrifício por pecado, mas não obtém a expiação desse ato a não ser que confesse. Quer dizer, você poderia oferecer o sacrifício, mas se você não confessasse, você não era perdoado, tá certo? Haveria a confissão verbal dos seus pecados. Vou abrir um parêntese aqui que as pessoas acham que outro erro, que todas as coisas tinham sacrifício. Tudo que você fizesse, ó meu filho, antigamente nos judeus era assim. Você cometia um pecado, trazia um cordeirinho. Isso nunca foi assim. Nunca funcionou dessa maneira. Não era assim que funcionava. Não eram todos os pecados que exigiam sacrifícios, tá certo? A maioria dos pecados tinha penas de açoites, coisas semelhantes, que não são aplicadas hoje em dia por falta de um tribunal. Não era assim também de qualquer jeito. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos desta série, tá bom? Existiam julgamentos, claro, mas e se nós lermos na própria Torá, no livro de Levítico, no começo do livro de Levítico, né, os sacrifícios chamados sacrifício de pecado ou sacrifício de culpa, Korban Hatat e Korban Asham, em hebraico, nós vamos ver que o Korban Hatat, o sacrifício de pecado, ele era trazido por pessoas que cometeram pecado involuntariamente. O que isso quer dizer? Você não sabia que tinha pecado. E aí você trazia o sacrifício para você ser perdoado, apesar de você não saber que tinha pecado. Né? Se você pecasse sabendo assim, eita, eu vou pecar, né? Se você pecasse dessa maneira, você ia para alguma penalidade, ou então você se arrependia. Não era o sacrifício automaticamente que Deus pegava o sangue e perdoava você, né?
Quer dizer, as pessoas não sabem disso e saem falando, né? Quando a pessoa pecava, trazia o cordeirinho. Não era assim. Não, não era assim que funcionava. Não é dessa maneira. Isso é falta de um estudo da Torá, tá certo? É, outra coisa que eu queria dizer para concluir é por que que existe é, os sacrifícios, né? Qual era o motivo dos sacrifícios, né? Sim, gente, eu coloquei aqui algumas passagens, eu estou seguindo o estudo aqui, 4 mitos sobre a Torá. Coloquei algumas passagens sobre isso que eu falei agora há pouco. Havia diversos tipos de sacrifícios, como por exemplo os holocaustos, números 28 e 3 e seguintes, tá certo? Que eram oferecidos todos os dias para Deus, não era pecado, era oferecido todos os dias, tá bom? Sacrifícios de pazes, Levítico 3, que eram oferecidos para louvar a Deus, cumprir votos, ou mesmo como uma forma de arrependimento, de agradecimento. O próprio ofertante consumia a maior parte da carne deste tipo de sacrifício, tá certo? Sacrifícios acompanhavam a subida dos judeus a Jerusalém por ocasião das festas, Êxodo 23 e 14, e até fases da vida, como o nascimento de filhos, Levítico 12 e 6, tá certo? Então, gente, é, a maioria dos sacrifícios a maioria dos sacrifícios nem mesmo tinha a ver com pecados. A maioria dos sacrifícios eram para louvar a Deus, tá certo? Eram para cumprir votos, era para celebrar festas e assim por diante. Mas as pessoas acham que sacrifício é sangue, que Deus quer sangue para perdoar o pecado, né? E por que que eles acham isso? Por causa do Novo Testamento. Eles leem o Novo Testamento, eles não prestaram atenção na Torá, tá certo? Não prestaram atenção em Levítico, mas eles julgam Levítico por causa de Hebreus, por causa de Tessalonicenses e Gálatas, né? Ele lê Gálatas, Tessalonicenses e Hebreus e acha que aquilo ali reflete Êxodo e Levítico, mas não reflete. Hebreus é um livro, tá certo? Tessalonicenses e Gálatas são partes de um livro, de uma cultura, de uma religião, e Levítico e Êxodo são outra história, que os cristãos não conhecem profundamente, porque não estudam Torá. E os judeus estudam todos os dias, né? Então, os judeus percebem coisas em Êxodo e Levítico que os cristãos não percebem. Por quê? Porque cristão não estuda Torá com frequência, com método, com originais, enquanto o judeu sim faz isso, tá certo? Vou pegar aqui um livro para continuar a discussão sobre por que os sacrifícios foram ordenados. Dando continuação, eu estou aqui com o Guia dos Perplexos, certo? Isso aqui não é o livro completo, é uma coletânea. Em português, que eu saiba, nós só temos essa coletânea. Isso é um livro de Maimônides lá na Idade Média, em que ele fala de questões filosóficas da época, tá certo? E questões filosóficas envolvendo a Torá. Ele pega a filosofia grega mesmo, né? Aristóteles e assim por diante. Até vou colocar aqui, o judaísmo nunca teve, ou pelo menos uma certa corrente do judaísmo nunca teve medo da ciência, nem da filosofia, nem de nada, tá certo? Muitos dos grandes rabinos foram grandes médicos, grandes cientistas, pessoas que deram contribuições para a ciência, para a filosofia, né? Só um parêntese que eu queria colocar. O que que Maimônides, o autor desse livro, lá na Idade Média, ele falou sobre o porquê dos sacrifícios, por que que foram inventados os sacrifícios, né? E ele diz o seguinte: durante aquele período da história, o método usual de servir às divindades eram as oferendas de animais nos diversos templos em que foram colocadas estátuas para que, prostrando-se a seus pés, prestassem-lhes homenagem e queimassem-lhes incenso. Ou seja, os povos pagãos faziam isso. Nós sabemos disso, né? A Bíblia fala de Caim e Abel, os primeiros filhos, né, da humanidade, já oferecendo sacrifício. Então, o sacrifício é mais velho que andar para frente, né? O homem religioso daquele tempo era aquele que se dedicava ao serviço nos templos erigidos para servir às estrelas, como já mencionados. Quanto mais sacrifício, melhor você era. Você lê isso na Ilíada, na Odisseia, não é? Qual era o guerreiro que os deuses gostavam? Ah, fulano Aquiles oferece tanto sacrifício para mim, né?
na cabeça de certos polemistas cristãos, por certo, Deus é que nem os deuses da mitologia grega, que quem mais oferece sacrifício, louvor e assim por diante, é quem Deus gosta mais, né? Diz mais o que? Por esse motivo, não, estou dando um pulo aqui. O homem religioso, as estrelas, como já mencionamos. Feito isso, Deus, sábio e clemente, evidente em toda a sua criação, não decretou que fosse proclamada a sua lei às custas do banimento de todo esse serviço religioso e a abolição de todos estes métodos. Isso seria inaceitável numa época em que a natureza humana estava habituada a sacrifícios e equivaleria a um profeta chegar a nós hoje em dia e dizer que Deus não deseja mais nossas orações, jejuns, arrependimentos e atos de caridade, mas sim que os sirvamos em pensamento apenas. Por este motivo, Deus permitiu que esses métodos de serviço religioso continuassem, mas em vez de serem direcionados a criaturas de metal e argila, destituídas de qualquer santidade, seriam devotadas somente a eles e oferecidas em seu santo nome. Ele nos ordenou construir para si um templo, e assim por diante, né? Então, gente, o que Maimônides está dizendo aqui, esse filósofo judeu da Idade Média? Ele está dizendo que o motivo dos sacrifícios era o seguinte: a humanidade, em geral, todos os povos da época ofereciam sacrifícios. Não existia, na época, a ideia, a possibilidade de você ter uma religião sem oferecer sacrifícios. Não existia. Se Deus tivesse dito, eu não quero sacrifícios para as pessoas, elas iam fazer pior. Elas iam oferecer para outros deuses. Então, o que é que Deus fez? Eu vou dar aqui uma legislação, mas eu só vou aceitar sacrifícios para mim e em um único lugar, que é o meu templo, que é para eles não saírem fazendo idolatrias, oferecendo sacrifícios para outros deuses, né? Essa é a ideia de Maimônides. Eu ainda estava lendo ontem na Paraxá, que na verdade acho que era no livro de Êxodo que eu estava lendo, desculpe aí por eu não ter preparado a passagem, eu deveria ter preparado, mas como eu sempre digo, hoje em dia em tempos de Google, né? Vocês podem achar isso aí com facilidade. Mas Deus disse, todo mundo que quando for oferecer sacrifício, vai trazer, é Levítico mesmo, na Parashat Acharei, tá certo? Todo mundo que for fazer sacrifício, que for matar animais, se você matar um animal fora da área do templo, é como se você tivesse feito um assassinato, né? Todos os sacrifícios que vocês forem fazer, vocês têm que trazer para a área do templo e vocês não vão mais fazer como vocês faziam, oferecendo sacrifícios aos Seirim. A palavra em hebraico é Seirim, tá certo? Algumas traduções colocam como demônios, tá certo? Não oferecereis mais sacrifícios a demônios. Então, o que que acontece? A função dos sacrifícios na Torá era unificar os sacrifícios que as pessoas já faziam, tá certo? Para um único Deus, para que as pessoas oferecessem pelo menos para o Deus verdadeiro, né? Essa é a opinião de Maimônides, essa é a opinião de outros sábios judeus também. Então, gente, Deus, ele é perdoador, tá certo? Ele pode perdoar sem sacrifício, ele pode perdoar sem uma gota de sangue. Você sabe por que as pessoas ofereciam sacrifícios? Porque elas achavam que a fumaça era a comida dos deuses. Eles achavam que alimentavam Deus com sacrifício, né? E por que que tinha o incenso depois? Porque depois que as pessoas comiam no Oriente, elas acendiam incenso para deixar o ambiente agradável, tá certo? Por isso que eles ofereciam incenso para os deuses também, né? Você acha que Deus precisa disso? Você acha que o Deus que criou todas as coisas precisa dessas coisas? Claro que não. É claro que Deus não precisa disso. E eu vou terminar com outra pergunta. Qual é o Deus realmente misericordioso? Aquele que zera a sua conta, né? Eu pequei, eu fiz muita maldade, só que agora eu me arrependi. O que é que Deus faz? Zera a sua conta. Esse Deus é o misericordioso ou o outro Deus é misericordioso? O que você peca e ele não zerou a sua conta.
Ele pega a sua conta e pega um inocente, não é? E faz com que esse inocente morra na tortura, tá certo? Na tortura inimaginável para perdoar os seus pecados. Ou seja, quem pagou a conta foi ele, né? Qual é o Deus realmente misericordioso? O que zera a conta ou que faz um inocente morrer na rejeição e na tortura inimaginável, não é? Para zerar a conta desse pecador. Qual é o Deus realmente misericordioso? E aí eu espero ter respondido. Deus precisa de sacrifício, Deus quer sangue. É verdade o que o autor de Hebreus disse, que sem sangue não há remissão de pecados. Não é verdade. Não é verdade. Deus quer coração. Deus quer intenção. Deus quer arrependimento. Se você pecou, você diga: ei, eu pequei, me arrependo, não quero fazer mais isso. E Deus te perdoa. Porque Ele perdoa, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Né? E Ele não exige ele não precisa de alimentos, que nem os deusinhos, né? Que precisavam de alimentos das pessoas. Isso é uma concepção totalmente equivocada da Torá, tá certo? Obrigado por ter assistido. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva.